As 7 coisas que Deus nunca viu. É possível ter alguma coisa que Deus nunca viu? Vamos lá, Ezequiel capítulo 24, versículo 14 diz assim: Eu, o Senhor, disse, assim, será assim e o farei. Não tornarei atrás, não pouparei, nem me arrependerei. Conforme os teus caminhos e conforme os teus feitos te julgarei, diz o Senhor. Amém? Oremos a Deus. Eterno Deus e Pai, diante da Tua presença, Senhor, nos colocamos nesta noite e queremos, Deus amado, falar a respeito das 7 coisas que Deus nunca viu. Que coisas são essas, Senhor? Que coisas são essas que para Ti nada é impossível, nada para Ti é difícil? Mas nós esta noite queremos ouvir a Tua voz, que desde pela manhã já está tratando e falando com o Teu povo. Deus fiel é o Teu nome. Amém. A primeira coisa que Deus nunca viu é um homem que Ele não possa amar. Amém? Um homem que Ele não possa amar. Às vezes nós nos sentimos, devido a algumas coisas que fazemos, até mesmo como cristão, imaginamos assim: não, eu não posso orar, eu não posso ir lá expulsar aquele demônio, eu não tenho o direito de clamar a Deus porque eu estou desviado, eu estou afastado, por um determinado momento da minha vida eu enfraqueci, eu caí. Esta imagem que você está vendo, amado, é do filme Paixão de Cristo, e eram os guardas que os surraram, que os embuçaram, e até mesmo esses o Senhor amou. A Bíblia conta de um homem chamado Manassés, lá no livro de Crônicas, fala a respeito dele, e diz o seguinte: que este homem um dia ele se tornou um feiticeiro, a tal ponto de sacrificar um dos teus filhos no Vale de Inom. O Vale de Inom era um lugar onde sacrificava sangue humano e oferecia a Satanás, e ele era conhecedor da palavra. A Bíblia diz que o seu pai, sabe, o teu pai, ele limpou todo Israel de toda a feitiçaria, de toda a idolatria, e o seu filho que herdou o reino trouxe a prostituição, trouxe tudo que era de ruim, tudo que era pecado para aquela cidade. Sabe, meu irmão, Manassés pecou por quase 50 anos, e diz a palavra de Deus que um dia Deus disse basta. Ele foi preso, colocaram uma argola no teu nariz e ele saiu como um boi amarrado, o levaram para uma masmorra e lá ele ficou preso. Mas no momento que ele estava lá, que ele percebeu que ele tinha feito errado, a Bíblia diz que ele dobra o teu joelho e fala com Deus. E naquele momento que ele se humilha, que ele deixou de comer, começou então a se arrepender verdadeiramente, Deus voltou para ele. Não tem ninguém que Deus não possa amar. Não tem ninguém que Deus não possa dizer assim: não, esse aqui pecou demais, errou demais, falhou demais, esse aqui eu não quero, esse aqui eu não ouço a oração. Porque talvez se nós começássemos a somar quem éramos, possivelmente aos olhos humanos não teria perdão. Mas não existe esse homem que Deus não possa amar. O Senhor te ama, e por isso Ele te trouxe aqui nesta noite para te dizer isso. 1 João capítulo 3 versículo 16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 fala isso: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Às vezes, irmão, o diabo quer falar na tua cabeça, na tua mente, sabe, dentro do seu interior, que o que você está passando é consequência de algo que você fez, que você pecou. Mas se você já pediu perdão ao Senhor, nós não podemos aceitar isso. Deus tem um novo plano a cada dia para a tua vida, e o plano de Deus é te abençoar. Segunda coisa que Deus nunca viu: um pecador que Ele não possa perdoar.
Não tem este que Deus não possa perdoar, que o seu perdão não se estenda. João 5,6 diz assim: e Jesus, vendo este deitado e sabendo que ele estava nesse estado há muito tempo, disse: queres ficar são? Ou seja, Deus ele está pronto para nos abençoar na pessoa de Jesus Cristo. Nós precisamos ser curados. E a cura, amado, ela vem através do perdão. Amém? A cura ela vem através da misericórdia. Romanos 5,8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não tem esse que ele não possa perdoar. O momento que Jesus entrega a sua vida lá na cruz do Calvário, ele entrega para um povo pecador, ele abençoa lá naquela cruz, dizendo: Pai, não impute a eles esse pecado, porque eles não sabem o que fazem. Sabe por que ele estava orando? Por nós, por aqueles que o crucificaram, por aqueles que o feriram. O Senhor nos ama de tal maneira que tem nos justificado pela sua misericórdia. Salmo 130, versículo 4 diz assim: contigo, porém, está o perdão. Sabe, irmão, às vezes nós não queremos perdoar, porque dizemos assim: não, essa pessoa já aprontou demais comigo. Eu já perdoei 1, 2, 3, 4, 5, 10. E quantas vezes você tem pecado diante do Senhor sabendo que não pode pecar? E quando você se aproxima dele pedindo perdão, ele está pronto para te perdoar. O salmista diz que com ele está o perdão. Daniel 9,9 diz: ao Senhor pertence a misericórdia e o perdão. Se Deus não perdoar, quem vai perdoar? Terceira pessoa, um doente que ele não possa curar. Jeremias 33, versículo 6 diz assim: eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e o sararei. Por que muitas pessoas, pastor, estão doentes, muitas pessoas continuam enfermas? Porque a maioria das pessoas hoje, como foi citado aqui em alguns testemunhos, a tecnologia tem se avançado tanto, que às vezes as pessoas procuram primeiro o seu convênio médico, procuram primeiro, sabe, alguns remédios que estão lançando no mercado, para depois recorrer a Deus. Nos dias de hoje, Deus é a última porta a ser batida, mesmo sendo cristão. Amém? A oração do crente hoje é assim: Deus, coloca a mão poderosa do Senhor na mão do médico, porque é Ele que vai me curar. Sabe, às vezes nós não temos mais aquela convicção que se você orar, Deus pode te curar. Mateus 12,15 diz o seguinte: que Jesus a todos curou. Mateus 8, 1 ao 4 fala que após ter descido no monte, ele encontra-se com um leproso que diz: Senhor, se queres, tu podes me limpar, tu podes me tornar limpo. Porque os leprosos naquela época eram considerados como imundo. Jesus disse para ele: eu quero ser limpo. Nós precisamos ir ao encontro do Senhor e saber o seguinte, amado: não importa quem você foi, o que você fez, o que você deixou de fazer. O momento que você se apoiar na palavra do Senhor, que diz que Ele jamais te lançará fora, o que você clamar com fé, Deus vai fazer. 4. Um problema que Ele não possa resolver. Amém? Não tem nada que Deus não possa fazer. Ainda que seja na área financeira, espiritual, amorosa, ainda que seja na justiça, ainda que seja na lei deste país, ainda que seja na lei do universo, ainda que seja qualquer coisa, Deus pode resolver todo e qualquer problema. O testemunho foi citado aqui. Às vezes a impressão que dá é que nós somos arrogantes com Deus, dizendo: Deus, eu quero trabalhar em tal emprego, em tal horário e quero ganhar tanto. Jesus, quando ele se deparava com uma pessoa enferma ou que estava com um problema, sabe o que ele dizia? O que queres que eu te faça? Quando nós ouvimos isso,
nós temos o direito de pedir. Sim ou não? Se você tem fé para pedir e tem fé para viver aquilo que você pediu, Deus é poderoso para te abençoar. Tem gente que não tem. Tem gente que vive uma vida derrotada porque acredita que aquilo é vontade de Deus. E não é. O Daniel contou um testemunho que ficou alguns anos na casa que era 4x2 passos. E a partir do momento que ele conheceu Jesus, aceitou Jesus lá em São Roque, desceu as águas do batismo, o Senhor disse assim: agora a tua história vai mudar. Não é mais isso. Está muito perto, como ele disse, 80% dele entrar na casa. E só não entrou ainda, amado, porque Deus mudou a sua visão. Antes se conformava com uma parede apenas com um bloco, um em cima do outro e massa no meio. Hoje já tem uma visão diferente. Já não quer mais reboque, já quer gesso na parede, já não quer mais, sabe, um teto qualquer, já quer uma coisa de excelência, porque o nosso Deus é Deus de excelência. O nosso Deus é aquele que projeta no nosso coração, porque é Ele que chama a existência, é Ele que faz acontecer, é Ele que diz: tão somente sonhe. Como diz o salmista: pede-me as nações e eu te darei por herança. O nosso Deus não tem limite. Não tem problema que Ele não possa resolver, não tem problema que Ele não possa solucionar. É que nós somos imediatistas e queremos para ontem. Mas tudo é uma questão de processo. Sabe, irmão, as pessoas que um dia se afastaram do Senhor, se elas bem não tivessem intimidade e comunhão com Deus verdadeiramente, jamais se afastariam. Amém? Porque às vezes quando nós pensamos que Ele não está fazendo nada, Ele está trabalhando no calado para te surpreender. Eu ministrei isso hoje de manhã. O nosso Deus é Deus que nos surpreende. É Deus, amado, que se preocupa se você está bem. Se o teu pai, a tua mãe, os teus amigos, as pessoas que você ama, esposa, filhos, se preocupam com você se você está bem, quem diria Deus que te formou, que te chamou pelo teu nome e te fez filho do Eterno? Ele quer saber se você está bem. Lucas 18, 27 diz assim: mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Às vezes você tem um sonho, mas esse sonho parece estar tão distante. Eu conheço uma irmã e quero ter a liberdade de falar, a irmã Irene. Quando nós estávamos em Caldas Novas, foi apresentado para nós um projeto de férias. E no projeto de férias eles perguntam: qual o sonho que você tem de conhecer que lugar? Eu disse Israel, não sei, acho que o Ronaldo também disse, outro disse: eu quero conhecer a França. Ela disse: eu quero conhecer Fortaleza. Não desfazendo de Fortaleza, mas quando falamos de viagem, nós normalmente falamos de lugares longes, não é? E nós achamos até estranho. Fortaleza é fácil de ir. Ela disse: não, se eu for para Fortaleza com esse projeto de férias, eu já estou realizado. Olha como a palavra tem autoridade no mundo espiritual. E aí compramos o plano de férias meio com o pé lá e outro cá, porque a gente nunca tinha visto aquilo. O negócio é que você paga uma parcela por mês, você compra uma quantidade de pontos e você viaja para o mundo inteiro. Por isso que o pastor viaja tanto. Sabe, irmão? Falava assim: não é possível que seja uma coisa tão fácil. Porque nós temos mania de achar que tudo é distante, que tudo é diferente, que tudo é só para quem tem muito dinheiro. A palavra de Deus diz que o Senhor nos colocaria no meio de príncipes e reis. Não deu um ano, 6 meses mais ou menos, isso, 6, 7 meses. Estávamos com um projeto de ir para Fortaleza, para o Beach Park. Parece que até o Luciano Huck está fazendo alguma coisa lá. Nós estivemos nesse hotel, um hotel considerado 6 estrelas no Nordeste. E olha, de repente era para
uma outra pessoa está indo, não deu para ir, essa pessoa disse assim, olha, não dá para mim ir, mas está aqui a passagem de avião, está aqui a hospedagem, está aqui o plano, fala para a Irene ir no meu lugar. E ela foi sem gastar um centavo, nem um avião, nem hotel, nem hospedagem, apenas nada, porque se cumpriu uma palavra. Sabe, irmão, talvez você diga assim, mas aqui em Fortaleza é fácil ir. Ela poderia ter dito lá em Hong Kong. Quando nós colocamos em nosso coração que esse é o desejo, Deus tem prazer em realizar. Mas claro, não é com qualquer um. É como uma empresa que alguém tem alguns funcionários. Todo líder, ele é visionário. Ele vai olhar aqueles que trazem produção, aqueles que têm um bom potencial, aqueles que estão esforçados, aqueles que realmente fazem a diferença. No mundo espiritual é a mesma coisa. Deus abençoa a todos, mas Ele tem prazer em abençoar aqueles que são, em especial, fiel. E quando eu falo de fidelidade, não estou falando apenas de dízimo, oferta, gideão, primícia, não. Fidelidade se encaixa em tudo, sabe, irmão? E Deus preza por isso. E quando você é fiel a alguém, você vai ouvir alguém dizendo, você é bobo, você é trouxa. Você está fazendo isso, sabe? Amanhã depois ninguém vai reconhecer. Não precisamos de reconhecimento de homens, e sim do Senhor. Porque quando Deus reconhece, Ele nos presenteia com o melhor desta terra. Sabe, meu irmão? Nós precisamos entender que seja qual for a tempestade que se levanta na tua vida, confia no Senhor, porque Deus é contigo. Mateus 8,25 diz, saindo de Cafarnaum a caminho de Gadara, acalma a tempestade. Tem alguma coisa impossível para Deus? Jesus, quando Ele vê aquele povo que eram seus discípulos no barco, e o barco estava indo a pique, o que Ele faz? Ele manda acalmar. Quando a tempestade está chegando, a impressão que temos que nós estamos sozinhos na peleja, mas o Senhor está apenas te olhando e dizendo, aguarda mais um pouco e confia em mim, porque quando essa tempestade passar, que eu vou repreendê-la, você não somente vai descansar, como o barco que está indo a caminho chegará ao seu destino final. Às vezes nós estamos traçados alguns caminhos e ficamos imaginando, meu Deus, como que eu vou chegar até lá? Como que eu vou resolver este problema? E aí nesse meio do caminho a tempestade vem. Tem gente que diz assim, pronto, quanto mais eu oro, mais a assombração aparece. Deixa aparecer, meu irmão. Deixa aparecer. O Senhor é contigo, Ele não abre mão de ti em hipótese alguma. Mateus 14, do 13 ao 21, diz que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, Ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, quando aquele povo estava com fome. Mateus 17, do 24 ao 27, Ele faz aparecer uma moeda na boca do peixe. Naquele momento eles foram pegos de surpresa. Vieram os cobradores de impostos dizendo assim, olha, vim cobrar o imposto. Eles não tinham. Ele disse para o discípulo, vá até o rio, pesque o peixe que você pescar, abra a boca dele, vai ter a quantidade exata para pagar os nossos impostos. Às vezes a gente quer burlar algumas coisas, mas peça ao Senhor que Ele abra as portas para você quitar todas as suas dívidas e te abençoar com toda sorte de bênção. Quinto, um substituto para o sangue de Jesus. Amém. Meu irmão, tem gente que não sabe a diferença do sangue de Jesus e do nome de Jesus. Tem gente que quer expulsar demônio pelo sangue de Jesus. Nós expulsamos demônio pelo nome de Jesus. O sangue de Jesus, a função é purificar o pecado, trazer salvação, alcançar o arrependimento. Jesus não derramou o sangue dele na cruz do Calvário para repreender capeta, não. Amém? Então quando João, 1,7 diz, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, é porque você pode clamar pelo sangue do Cordeiro, você pode clamar por esse sangue que está vertendo a cada dia, como o louvor que nós cantamos,
não tem sangue de Maria, nem de São Jorge, muito menos do dragão. É sangue do Cordeiro, ainda está vertendo. Hebreus 9:22 diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Às vezes a gente vê essas imagens fortes e fala: meu Deus, precisava de tudo isso? Sim, porque isso era para nós, mas Ele veio e pagou o preço no teu lugar. Amém. Penúltimo, o impossível que Ele não possa realizar. Tem alguma coisa impossível para Deus? Ponto 1 diz assim: Deus abriu o mar vermelho para Israel passar. E Deus, Ele nos surpreende exatamente com isso. Sabe, aquele povo que murmurou contra Deus o tempo inteiro, Deus deixou eles cativos 400 anos no Egito. Tirou do Egito, livrou com as 10 pragas, levou eles para o deserto. Lá no deserto havia montanha de um lado, montanha do outro, mar à frente. E eles descobrem, no momento da felicidade, que Israel, que o povo estava cercado pelo povo egípcio. Faraó estava vindo com toda a fúria. Chegaram o momento de dizer: Moisés, lá no Egito não tinha sepulcro, não tinha cemitério. Deus teve que nos trazer para morrer aqui. Meu irmão, quero te dizer uma coisa: até aqui Deus tem sido contigo. Até aqui Ele tem sido fiel. Até aqui, ou a trancos e barrancos, porque você talvez, sabe, constituiu assim. Deus tem sido contigo. Ele não vai te deixar morrer na beira da praia. Ele não vai te deixar morrer no meio do caminho. O teu inimigo não vai prevalecer. Às vezes você ouve algumas piadinhas, às vezes você ouve algumas situações, fica chateado, triste, mas fique em paz, porque o Deus da vingança é o nosso Deus. Você não precisa fazer nada. Ele é o Deus da peleja. Ai daquele que se levantar contra a tua vida, contra o ungido de Deus, que Deus levanta do trono e Ele mesmo faz o tempo acontecer. Eu sempre digo, irmão, fique em paz. Eu aprendi isso desde a minha conversão. Eu fico literalmente em paz. Pastores estão se levantando contra ti, estão te acusando. A única coisa que eu digo: fique em paz. O tempo é o melhor remédio para todas as coisas. Eu posso falar, espernear, eu posso provar, não provar, mostrar por tabela, sabe? Eu posso fazer uma tabela inteira. Eu posso colocar aqui no tablet, eu posso colocar aqui no projetor, mostrar por A mais B. O tempo é que vai fazer você entender quem é que está certo, quem é que está errado. Deus, por que eu passei por isso? O Senhor permitiu, fique em paz, meu irmão. Nem Jesus estava livre da acusação. 2. Deus enviou codornizes do céu para o povo. Uma época que o povo estava com vontade de comer carne. Os testemunhos de hoje foram pessoas que compraram televisão, carro, arrumaram novos empregos, sabe? Casa. Aquele povo estava querendo comer carne, que para nós é tão comum. Hoje eu não quero fazer comida, vou comprar um frango ali no mercado. Vou pegar a família, vou para um rodízio. Hoje eu quero comer comida chinesa, vai para um restaurante chinês. Não há dificuldade, graças a Deus por isso. Aquele povo queria comer carne. Mas alguém disse assim: ainda que Deus abrisse as janelas do céu, não é possível. O Senhor disse: Moisés, diga a esse povo, e Deus usa até uma expressão estranha, que diz assim: eles vão comer tanta carne que vai sair até pelo nariz. Ou seja, eles vão se fartar. E havia uma nuvem de codorna, amado, que Deus liberou. Com certeza aquelas codornas estavam passando, sabe, migrando de um lado para o outro. O Senhor disse assim: agora eu vou virar a curva do vento e vou te levar a um lugar que realmente precisa. Eles não tiveram nem o trabalho de matá-las. Elas, conforme ia pousando, ia caindo, ia ficando no chão, e aquele povo comeu, até realmente, como usou o texto, sair pelo nariz. Comeu, se fartou. O louvor que nós cantamos: pedes o que queres. Nós temos o direito de pedir, 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 dá-se-vos-á, diz o Senhor. Aquilo que você pede, aquilo que você clama, aquilo que você recebe, Deus tem prazer em te abençoar, irmão.
É melhor dar do que receber. 3, Deus fez brotar água da rocha para saciar o povo. O povo estava no deserto morrendo de sede. Aonde tinha água, não tinha água. Saiu da pedra e o povo pôde saciar. Seguindo, pelo seu sangue fomos justificados, pelo seu sangue recebemos aliança, recebemos redenção. 7º e último tópico das 7 coisas que Deus nunca viu: uma igreja semelhante à sua. E você já sentiu isso? Você tenta em outro lugar, não é a mesma coisa. Uma casa igual a sua, não tem outra. Graças a Deus eu já me hospedei nos melhores hotéis, mas eu não vejo a hora de voltar para a minha cama. Falo para minha esposa: nossa, está dando 7 dias, eu vejo a hora de ir embora. Eu quero a minha casa, eu quero a minha cama. Não tem tanto luxo, mas é a minha casa. Às vezes a gente viaja, vai para outro lugar, visita outras igrejas maravilhosas, Deus fala conosco, mas não tem lugar melhor que a nossa igreja, que a nossa casa. É a nossa marca registrada, é o lugar que nós encontramos refúgio. Não é verdade, irmão? Uma igreja, sabe, igual à igreja do Senhor. Eu não estou falando aqui da adoração profética em si. A pessoa da Assembleia, da Batista, eles também sentem a mesma coisa. Às vezes Deus nos leva para outro lugar por algum motivo. Aí Ele nos faz a este novo lugar a nossa nova casa. É igual quando você muda de casa. Eu, quando era criança, a gente parecia cigano. Não tínhamos casa própria, a gente, a cada, sei lá, 5, 6 anos, é isso, mãe? A gente acabava mudando. Criança é assim: ai que legal, vamos mudar de casa. Mas a gente sabe como é chato mudar. Aquele transtorno. O que é legal em mudança é que você acha tanta coisa para jogar fora, não é verdade? Que você vai guardando, depois você vê que tudo aquilo é lixo. Aí você muda, a primeira noite para dormir não é a mesma coisa, o banho não é a mesma coisa, o quintal não é a mesma coisa, o ambiente não é a mesma coisa. Mas os dias vão se passando e aquela se torna a tua casa. Deus criou uma igreja para você, meu irmão, para você não ter a desculpa de dizer que você se sente mal. Pelo contrário, o dia que você vai para outro lugar, você sente a falta da sua casa. Número 1, uma igreja adornada, ou seja, santificada, separada para a adoração. Uma igreja lavada, justificada no sangue do Cordeiro. Uma igreja comprovada, ou seja, comprada, salva pelo Senhor. Uma igreja transformada, revestida, batizada, renovada e poderosa, sem medo. Amém? O que é isso? Adornada. A nossa casa tem os adornos que a gente se sente bem. De repente você vai na casa de alguém, existem algumas coisas lá que você acha até bonito, mas a tua casa é decorada da tua maneira, ou pelo menos das suas posses, não é assim? Tem o seu jeito. E aonde você chega, ela é adornada daquele jeito. A nossa igreja, sabe, a igreja que o Senhor constituiu para nós, ela é adornada com a tua cara. Alguém me disse assim: pastor Alexandre, você vai reformar a igreja de novo? Eu disse: estou reformando agora, pensando na próxima. Sabe por quê? A casa do Senhor tem que estar bonita, tem que estar adornada. A casa do Senhor tem que estar separada, santificada, com cara de igreja do Senhor. Amém? Ela tem que ser lavada, justificada. É o Senhor quem nos justifica, é o Senhor quem nos capacita. Ela precisa ser, amado, comprada, ou seja, salva pelo sangue do Cordeiro. Deus separou tudo isso para te abençoar. 1 Coríntios é a igreja de Deus. 1 Coríntios 12, do 12 ao 27, é o corpo de Cristo. 1 Coríntios 3, 9, a lavoura, o edifício de Deus. E 1 Coríntios 16 até o 17, é o templo de Deus. E no Apocalipse é a noiva do Cordeiro. Amém? Essa é a igreja do Senhor.
Aplauda ao Rei.